Fala galera, Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês do iraquiano. No último vídeo então removi toda a tinta, as tintas, né, que eram 7 camadas. Removi toda a tinta aqui do iraquiano e esse trabalho foi muito bacana pra eu ver a situação do carro. No modo geral a lataria tá muito boa, não tem muito podre, relativamente pouca massa, porém esse serviço foi muito útil pra eu ver os podres do carro. Por exemplo, aqui embaixo tem vários quebradinhos também que a gente vai ter que soldar, então foi muito importante ter removido a tinta pra eu fazer um trabalho de qualidade nesses quebradinhos, nessas ferrugens, enfim. Então hoje eu vou arrumar todos esses quebrados, essas ferrugens, para depois sim vir com a funilaria e a pintura. Então bora lá que tem muita coisa para fazer. Pessoal, fazendo uma análise aqui do carro, eu vi que vou ter que trocar a caixa de ar, que tá muito, mas muito detonada mesmo, nem vai dar pra arrumar, então eu vou substituir. E eu pesquisei ali, veio junto com o assoalho. Tem um kit lá que vem o assoalho e a caixa de ar. Igual vocês viram aí no take, tá muito detonado. Até que desse lado aqui tá tranquilo, né? Se eu quisesse arrumar até que dava, mas do lado de lá, sem chance. E também tem a caixa de ar interna. Só que aqui, ó, com o Henrique deu uma olhada, né, Henrique? E dá pra remendar. É muito podre, olha aqui que situação ficou a lata. E a gente descobriu também porque que apodreceu tanto assim, né, Henrique? Vou mostrar aqui pro pessoal. Tem um buraco ali no encaixe do para-brisa, né? Por isso molhou mais. Entrou água por aqui, ó. Então saiu apodrecendo todo esse lado. Você pode ver que do lado de lá tá melhor. A gente vai substituir a caixa de ar externa, arrumar a interna, só que eu vou esperar chegar o assoalho pra colocar a caixa de ar externa. A gente já pode recortar, né, Henrique? Pra deixar o carro menos podre. Já deixa tudo encaminhado. Então bora que tem muito serviço. Pessoal, cortei aqui todas as partes que estavam bem podres, vou mostrar pra vocês. Aqui foi bem difícil de cortar porque tem umas nervuras atrás, então vou passar aqui um convertedor de ferrugem, soldar uma chapa por cima, aqui também. E na caixa de ar interna. E tem uma coisa bem estranha, sei lá que produto que aplicaram aqui. Olha, eu tenho que despedaçando, vou ter que fazer uma limpeza aqui também. Aí é claro, pessoal, que vai ficar algumas coisinhas em volta assim, ó. Só que eu vou ter que colocar o assoalho primeiro pra depois ver certinho o que eu preciso tirar, o que eu preciso arrumar. Então eu vou fazer mais uns trabalhos mais em cima, assim. E depois no cantinho com o assoalho. Olha de cá também, da caixa de ar interna. Esse aqui tava aqui, ó. Olha que gambiarra. Passaram um produto aqui muito estranho. Vou fazer aqui uma limpeza, até porque a MIG não pega, né, nessa sujeira. E soldar, fazer um trabalho aí pra tirar essa ferrugem, que é muita ferrugem, mas muita mesmo. Pessoal, antes de continuar aqui os trabalhos, eu peço sua inscrição, por favor. Isso me ajuda muito, que você se inscrevendo, curtindo, comentando, o YouTube entende que o conteúdo é legal e entrega pra mais pessoas. E assim eu consigo trazer mais conteúdo, além, é claro, de me incentivar. Então eu peço, por favor, se inscreva aqui, é rapidinho, grátis e me ajuda muito. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain,
as duas chapas desses dois buracos aqui, ó. Olha pra vocês verem. Quanto mais solda, mais buraco faz, porque tá bem podre. Aí esses buraquinhos aqui a gente vai resolvendo com KPO, porque é isole de água, isole de pó e dá tudo certo. Inclusive nas soldas também. Ficou bem legal. Aqui na caixa de ar interna também. Quiser usar a parte com solda. Mas, na hora que soldar aqui, subir na porta aqui, o que descobrimos? A meta era trocar essa parte, né? Era o que parecia que tava podre. Só que aí, olhando bem, martelando bem, descobrimos mais podre ainda, olha só. Essa parte aqui, ó, ela esprega, ela deu pra ver? Nossa, Olha lá. que podre. Dá pra ver até o pneu ali, daí, ó. Dá lá o pneu de Fórmula 1. Nossa, que podre que tá aí ainda. Podre demais, cara, pra vocês verem. Essa parte aqui, gente. Cara, é muito desanimador, né, daí? Mas a gente consegue. Então o plano era pra ter soldado só essa parte aqui, porém a gente vai ter que aumentar. E lembrando que onde tem curva, tem nervura, dificulta ainda mais. Mas a gente consegue. Bora lá tentar. Pessoal, com as soldas aqui praticamente já prontas, vou mostrar pra vocês como ficou. Essa emenda aqui ficou bem certinha. Tem aqui também, tem só uns detalhezinhos pra finalizar. E agora eu tava pensando, pra gente visualizar melhor o que precisa fazer, vai que tem mais podre e a gente não tá vendo. A gente vai passar aqui um escovão, eu tô até colocando a esmerilhadeira aqui já, ó, pra passar por toda a parte ali, onde a gente acha que tá podre, pra ver se realmente tá, porque ela deixa bem limpinha, Luca. Deixa, a lata fica pura. Aí a gente já vê tudo. Ui, tem muito trabalho, mas vai ficar top, vocês vão ver. Então bora lá. Caramba, Dai, que tanto de coisa, cara. Oh, já diminuiu quantos quilos desse passagem? Já tirou ferro podre, agora é... Mais ferro podre. Mais ferro podre com cola, borracha, tecido aí de revestimento. Cara, que tanto de coisa, hein? Mas já limpou bastante, hein, Dai? Agora falta o outro lado. Olha aí, olha aí. Ó. Aí pra você ver, é muito melhor trabalhar com negócio limpo, né? O negócio limpo é outra coisa, hein? Ainda tá faltando ali um pouquinho de solda, porque a gente lixou, descobriu, né, Dai? É, por isso que eu resolvi limpar antes, pra ver tudo que precisa fazer de uma vez, né? Que já fica mais simples trabalhar, já fica melhor de entender. Parecendo uma calça de festa junina. Remendo? É. Inclusive tá chegando, hein, a época. Dai, eu não vou falar ainda qual que vai ser a ideia sua, mas tá ficando bom, hein, cara? Tô gostando. Eu não vou falar porque eu não sei o que você vai fazer agora. Que sabe? É muita coisa pra fazer, cara. Agora é o outro lado. Outro lado, bora lá, outro lado. Escurecendo. Olha lá, já tem uma soldinha lá do outro lado do remendo que você fez. Olha, já tá escurecendo e isso aqui foi feito na parte da manhã. Demora muito, Dai. Força, Dai. A perto do Unis, que é fácil. Isso aí, né? É. Porque o resto, só por Deus, irmão. Não, em questão de puxar muito. Do Uno foi terrível. O Daiane ficou com a mão até doendo, tanto de puxar a manta colada no Uno. Tem uma semana com a mão estourada. Mas o meu problema é fazer as coisas que... Ah, vou fazer só isso aqui, depois eu termino. Eu não consigo. Tem que fazer o negócio tudo certinho. Tem. Ô, Luquinho, mexendo com fita, gosta de mexer com corda. Ué, tem que ir inovando. Olha aí, o tio Luca e o pai do Daiane fazendo um alinhamento nesse cortão aqui. Os caras estão fazendo alinhamento ali nesse corte com corda. Não é a primeira vez não, já fui 1000 vezes. Leva na piscina de uma vez. Não, ele vai tentar até conseguir. Não, alinhamento é com corda mesmo, velho. Barbante, né? Raiz, né? Gostando de coisa, cara, mais coisa. Quantos quilos nós tirou do carro, Yala? Quanto, Yalinho? Ai, cerca de 20 quilos. Ô, Yala, olha aqui. Ai, que filho. Dá um salve pra galera. Pessoal, mais um dia aqui no Passat. Ontem acabei aqui bem tarde e fiz os remendos ali que eu mostrei pra vocês. E agora na parte de cá, que eu achei que tava de boa, não tá. Olha só o tamanho do buraco aqui. Tipo assim, vai ter que limpar também pra ver, mas
Ontem eu tava falando pro Lucas Henrique, eu quase chorei mesmo. Só não pode desistir, né, Dai? Aí, tipo assim, eu fiquei assim, não vou chorar na frente deles. Sério, eu não sabia que tava tão ruim assim, de verdade mesmo. Mas agora já tô aqui, né, fazer o quê? Tem que continuar, daí eu quero ver esse Passat bonito, hein? Não só eu, como todo mundo que tá assistindo aí, que é esse Passat brilhando, novo. Mas vai dar certo. Então, como a gente tava olhando aqui pra arrumar ali, a gente vai lixar tudo certinho. E vimos assim, vamos tirar o acelerador pra limpar. Aí fomos ver o acelerador. Olha lá, tá com gambiarra, ó. Pessoal, olha aqui em cima pra vocês verem. Tem uma tampinha de garrafa PET aqui. Olha que gambiarra, sério. Superou. Tá com solda aqui na junta, né? E ele tá com folga, ó. Isso aqui, cara, é aspecto de carro velho. A gente não quer isso, né, Dai? E esse, ó. Como que a gente andou tantos caindo? O freio tá legal, não tem folga. Olha a embreagem também tá boa. Mas o acelerador, cara, tá muito ruim esse pedal. Então já vamos tirar o acelerador de qualquer forma pra passar a lixa lá. Isso. Com o escovão e as milhadeiras. A gente já ia tirar mesmo. E já aproveita e já arruma essa gambiarra aí pra ficar um serviço mais legal. Então bora que tem muito serviço pra fazer. E também, meu pai foi buscar um assoalho novo. Pessoal, eu ia falar assim, não, vamos só dar um tapa aqui, partir pra carroceria e depois a gente volta por dentro. Mas se eu não arrumar isso aqui, eu sinto que não vai pra frente, sabe? Então eu quero liquidar essa parte. E aí sim a gente faz funilaria do lado de fora, né, Henrique? Eu acho que tudo rende mais. Tem que ir por partes. Então chegou o nosso assoalho, a gente já instala também. Bora, tem muita coisa. Meu Deus, agora passar aqui não anda mais por causa dessa peça importante. Tampa de Guaraná. Ó, aqui o que acontece? Tá com folga nesse buraco da chapa aqui da base, suporte, ó. E aqui tá com solda, já tá gambiarrado, ó. Já sai. Então, aí eu faço. Aí porque o que tá dando erro aqui, ó? O buraco tá maior do que o pino passante. Aí você tem que trocar essa chapa ou colocar um pino passante mais grosso pra tirar essa folga. O que tá errado aqui? Tá ou errado. aqui? Aqui tá gasto ou aqui tá fino. Acredito que os dois tá gasto. Pessoal, olha só como já melhorou aqui. Só de fazer a limpeza já melhora, até pra visualizar, sabe? Então olha só, já tá limpinho aqui, não tá aquelas crostas que estavam no começo do vídeo. Aqui tá os remendos que a gente fez, falta finalizar. Aí o que deu pra achar aqui, ó? Já foi feito um serviço de remendo, mas aqui em cima vou ter que trabalhar aqui. E eu não tinha visto esses buracos. Ainda bem que eu limpei, consegui ver. Então agora terminar esses remendos e fazer um tratamento da lata para evitar que isso aqui ocorra, pelo menos que demore bastante, mas fazer um tratamento bem legal para durar muito. Gente, essa parte aqui tava muito triste, eu não imaginava que tava assim. Mas agora que tá... O que chegou, Dai? Assoalho tarérrimo. Quanto custou? R$100. Caro, hein? Olha a diferença, Brasil. É pesado. O do Fusca era uma lata vagabunda. Pega pra você ver, Luca. Tô louco, pesadinho mesmo. A lata é boa? O do Fusca era xeremento? O Fusca é uma chapa bem mais fina, né? Essa aqui já é uma chapa grossa. Você vai poder cortar aqui rabina também, ó. Aquela estrutura por baixo, né? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up? Pessoal, aqui não tá fácil não.
Vocês viram ali eu passando ferrox ali perto do pedal, naquela parte bem podre. E assim que eu tava passando, meu pai chegou com o assoalho. Aí peguei o assoalho, medimos aqui, tirei o paralama, tudo pra deixar aqui bem certinho. Vou mostrar pra vocês o quanto ficou bom o recorte. Ficou bem certinho, tudo pra receber um novo assoalho. O Henrique me ajudou demais, porque ele já tem experiência, né? Ele trocou o assoalho do Fusca. Eu nunca tinha mexido com isso, então ele tá me ajudando muito. E agora, instalar então o assoalho aqui, fazer os pontos com solda, passar capió, tudo certinho. Mas antes de continuar, já peço inscrição, seu like, seu comentário aqui pra gente interagir. Eu leio todos os comentários e isso me ajuda muito. Então bora lá! Pessoal, mais uma evolução aqui pra conta. O assoalho já está no lugar. Agora... Mas tá bem menor que o outro. O outro tá bem destruído. Teve que cortar aquela parte ali toda porque tava muito ruim. Agora esse lado aqui já tá mais de boa. Também aqui a gente já tinha trabalhado bastante, né, Dai? Sim, pior que tá, não fica. Pior já passou. Não tem base. Eu não sabia que tinha tanto podre. Eu achei que era o assoalho, mas não era só o assoalho. Eu com o Henrique tava olhando meio perto da longarina também. Vai ter que fazer um trabalho. Mas vamos deixar pro dia que a gente desmontar ali a suspensão. Aí a gente tem um acesso melhor. Mas antes de continuar com esse trabalho, pessoal, eu quero mostrar pra vocês 3 coisas muito especiais. Olha só o que chegou da nossa meta batida, a placa do YouTube. Tava esperando, fazia tempo ainda. Demorou umas 3 semanas pra chegar, o canal levou 3 meses pra bater a meta e depois foi mais 3 semanas pra chegar. Aí é assim, ó, vem nessa caixa, tem uma cartinha, é tudo bem embalado. Que é isso, Henrique? Uma esponjinha, né, uma protegida, esponjinha. pra não arranhar e tal. E a placa. O aí prêmio aqui, do YouTube. Aí aqui vem mais papel. Importante é a placa. Importante é a placa, ó. Vem nesse saquinho. Muito bonito, é um aço escovado, tem um espelho, olha. Olha lá. Que da hora. O nome, ó. Daiane Pimenta, semi-inscrito no YouTube. Aqui tem tipo um veludo. Ela é muito bonita. Eu vou esperar o meu galpão ficar pronto. Inclusive, vou começar a construir um galpão ali. Vou mostrando tudo pra vocês. Quem me segue lá no Instagram já ficou sabendo a novidade. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês também. Aí eu vou pendurar ela lá. Parabéns, Dai. Merece. Obrigada. Reconhecimento do YouTube. E aos inscritos também, né, que ajudou a bater a meta aí. Esse prêmio é nosso. Agora voltando para as compras do carro, consegui o volante, olha original. Só, original, muito conservado. Esse aqui eu paguei R$240 com frete e eu achei muito em conta em vista de outros que eu vi que estavam na base de R$500. Então, e tá bem conservado, ó. Tá bonito. Eu acho que vai ficar muito bonito. Esse console aqui, pessoal, ele até vende novo por aí, sabe? Só que o problema é esses 2 reloginhos aqui, ó. Extremamente raros. A hora que você acha um anúncio, vai ver já vendeu. Ou você acha um outro que é muito caro. Esse aqui eu paguei R$460. Só que eu já cheguei a achar até por 2.000. É bem caro as coisas. É muito caro. Aí eu comprei esse aqui mesmo, que tá até... Tá com né? algum problema, mas é fácil de resolver, né, Dai? Como eu vou reformar o painel, aí tá tudo bem. Tá tranquilo, mas tá bonito a Será peça. que funciona, hein? Não vejo a hora de testar. Parece que sim, olha por trás, ó. Os contatinhos tá tudo aqui, terminal tá Olha os certo. contatinhos. É, os contatinhos. Tá top, eu gostei da peça, cara. Aos tá bonito. pouquinhos eu vou conseguindo as coisas, ainda tem bastante coisa pra comprar, mas eu vou comprando aos poucos, porque além de raro, é caro. Então, vamos continuando trabalhando aqui, aos pouquinhos vou conseguindo. Aí quando eu vejo eu consegui tudo, está na hora de montar. Então bora que tem muito trabalho.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Podre, mas não era toda a parte ali. Então o trabalho ficou assim, excelente. E pra melhorar mais ainda, agora a gente vai passar TF7. O TF7 é um convertedor de ferrugem. Ele pega a ferrugem, transforma em fundo pra pintura, porque é a pintura que protege pra não voltar a dar ferrugens. Então vou aplicar esse produto. Feito isso, eu vou aplicar um Wash Primer, que é um promotor de aderência, um anticorrosivo. E aí vou aplicar ainda o emborrachamento, KPO. Sério. Essa vedação que eu tô fazendo aqui vai ficar perfeita. Tá sendo muito bem feita, porque assoalho é uma coisa que tem que ser bem feita, né? Não é uma coisa de fácil acesso pra gente ficar sempre dando manutenção, então tem que fazer certinho pra não precisar voltar aí. E pessoal, antes de continuar aqui os trabalhos, eu queria convidar vocês. Na verdade, eu queria perguntar quem aí é de Praia Grande e região. A loja do mecânico vai abrir uma loja física dia 10 desse mês aqui, dia 10/6. Então eu quero convidar vocês para conhecer lá esse espaço novo. Tá recheado de muitas coisas, novidades, com certeza vai ter promoção, prêmios também eles sempre dão. Então eu quero convidar vocês para lá conhecer dia 10/6 a partir das 10 horas. Vou deixar o endereço. Foi esse, em comparação aos vídeos passados, vocês viram a situação que tava aqui. Editor, se possível, coloque pro pessoal ver. Sério, ficou muito bom. Teve uma parte aqui que eu achei que nem tinha solução, mas olhando assim já fico feliz, já fico mais aliviada. E agora eu sei que os trabalhos vão render mais pra frente. Olha só isso, gente, sério. Deu muita diferença, tava completamente podre. Agora ficou com o aspecto de novo, do jeito que eu gosto. Porque aquela podridão dá até uma tristeza, né, Henrique? Fala sério. O legal é que agora esse assoalho novo vem com um lugar pra colocar o banco, o trilho tudo certinho. O banco tava muito solto, né? A gente achou que o banco tava desparafusado, mas não era. O trilho que apodreceu. Ele tá aqui, ó. Vem cá pra vocês verem. Eu até comentei com o Henrique, como assim esse assoalho pequeno coube lá? O Henrique, ele encolheu. Mas realmente, olha lá, a curva que fez. Olha aqui, gente, o banco tava aqui. Olha isso. Muito podre. Esse aqui ainda tava melhorzinho, mas esse aqui, gente, não é possível que a gente andou mais de 400 km nisso aqui, Henrique. Quase que a gente sai pro fundo, igual os Flintstones daí com o pé no chão. Meu Deus do céu, não imaginava. Mas igual eu falei pro Henrique, se fosse só assoalho não tinha problema, mas o problema foi na caixa de roda. Será que o Passatão vai ficar igual esse aqui? Gente. Quem acompanhou aí, ó. Pé de pano tá aqui, eu troquei com meu pai num Corcel, muitos me perguntam, aí meu pai vendeu o pé de pano e já comprou de volta. É uma bagunça. Mas... O Corcel tá ali, ela. Quer mostrar ele? O pessoal já viu ou não? Eu acho que só o pessoal do Instagram que viu. Inclusive, se vocês não me seguem, aí, tá na descrição o link. O que você tá fazendo? Ih, filho, debaixo do cadete? Tá protegido aí. Aí, pessoal, o Corcelzão é esse aqui, ó. Eu não sei o ano dele. O pessoal que gosta aí de Corcel, ele tem pouca coisa pra arrumar. Ele tá bem melhor que os outros carros, né? É mais o banco, né? E o painel. Isso. Por fora, ele tá tão bom que eu nem sei se precisa repintar. De repente, só Vou dar um giro polimento. Aqui, olha aí, a frente dele tem até a gradinha, o cavalinho ali.
Então, O carro acho tá que- bonito. Tem muito carro louco aqui, daí um Uno aqui, tem uma caravana ali, caravana ou caravana? Caravan. Caravan. Caravan Commodoro, essa aí. É aquela ali, 83. Cadete. Tem um cadetinho aqui também. O cadete também tá bom. Se fosse pra arrumar ele, era só um banho de tinta. Mas não vamos criar expectativa, gente. Meu pai vai vender logo. É. Na hora que daí terminar e pensar em arrumar algum desses carros, já não vai estar aqui mais. O Não. Corcel vai estar aí porque é nosso, mas Isso. esse aqui é do pai dela. Aquele Uno ali, ele mesmo tá arrumando, aí. Esse aqui, provavelmente, a gente vai jogar uma tinta nele. Não sei se eu mostro no canal. Vamos ver, pessoal. Eu vou avisando vocês. Mas esse aqui não é projeto meu. É mais um hobby do meu pai, que o Henrique vai dar uma mão pra ele. Desbravador debaixo da capa. Aqui tem um super carro aqui, ó. Super carro lá no canal Henrique Carvalho, 4 saídas de escape. Mostra um pouquinho da traseira aí, né? Tá preso? Tá preso. Ah, a frente tá A frente solta. dá pra ver. Muita gente chega no canal não conhece o desbravador. Mas é um carro feito em fibra de vidro. Por mim, pelo Henrique, pelo Lucas, que tá aqui também. Foi todo feito à Vamos mão. fazer outro desbravador, não? Ó, anima, hein? Anima nada. E eu tô foraço. Luquinha ralou demais. Deu uma quebradinha embaixo, o Luquinha pôs umas fitas ali, né? A gente vai arrumar isso aqui em breve, pessoal, porque é tempo, a gente não tem tempo. Mas, igual eu falei pra vocês, vou construir um galpão ali, os 3 canais vão estar juntos, então vai render mais e vai sobrar mais tempo pra fazer esse serviço pendente. Igual eu tava falando pra vocês, acho difícil conhecer o Henrique Carvalho, né? Mas se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição, que ele fez aqui, o desbravador, ficou muito top. Tá fazendo o Ferrusca lá, que é um Fusca Targa inspirado no Robert Design. É conteúdo de Netflix, pessoal. Clica aqui pra vocês verem. Quem não conhece, né? Acho difícil, mas tá aí. Então, voltando aqui ao iraquiano, pra ficar melhor ainda, agora eu vou passar KPO nas emendas, né? Que é uma vedação contra água, contra pó, pra ficar um trabalho bem mais profissional. Borrachamento, né, Dai? É um emborrachamento pra... Vai ficar legal, vai ficar sumir top. todos os remendos aí, vai ficar um trabalho melhor. Eu tava observando aqui, gente, olha só, aqui embaixo do carro tá cheio dos podres que tava no carro, né? Isso aqui, esses pó é tudo podre, ó. Era um carro que eu juro pra vocês que eu achei que não tinha solução, juro mesmo. Mas olha só o resultado, mas bora melhorar ele. Isso aí. Pessoal, a aplicação aqui do KPO pronto, que é o emborrachamento. Não ficou assim um dos resultados mais bonitos, mas tinha que fazer pra ficar um trabalho aí top. A gente passou na cor branca, não sei se a gente comprou errado, se não prestou atenção, mas normalmente a gente passa na cor preta, mas é a mesma coisa. E pra melhorar mais o visual, a gente vai passar aquela tinta de novo, aquela misturinha de wash primer com tinta, pra também proteger mais e também ficar mais bonito. E antes, pessoal, de continuar aqui os trabalhos, eu peço que se inscreva, estamos na rumo a 200k, é rapidinho, não cobra nada e me ajuda muito. Então bora lá! Pessoal, então esse aqui é o resultado da reforma do assoalho do iraquiano. Pessoal, o vídeo tomou um rumo totalmente diferente do que eu havia planejado. Eu achei que eu ia só catar uns podres ali mais ou menos, ia partir pra carroceria, mas assim que eu olhei a situação, tão ruim tava, que eu nem imaginava, eu falei assim, eu preciso liquidar essa parte pra eu passar pra frente, senão, não sei, parece que não vai. Então esse aqui foi o resultado, eu particularmente gostei muito, o Henrique também viu uma diferença gigantesca. Ficou muito bom, cara, tava bem podre mesmo, hein? Inclusive, quero agradecer muito o Henrique, que tá aqui gravando pra mim, ele me ajudou demais, porque como eu falei pra vocês, ele trocou o assoalho do Fusca, então eu já tinha mais experiência. E o Lucas também tá aqui dando uma força hoje. Quem tá ali limpando a pistola ali. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, isso não quer dizer que os podres acabaram. Tem muita coisa ainda. Eu tenho muita coisa, espero que tenha gostado mesmo. Se esse conteúdo, sei lá, foi útil, se inspirou vocês, já se inscreva, deixa o like, comenta o que acharam e até o próximo vídeo. Valeu!